Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa Sociedade Espírita Allan Kardec, e é com alegria que recebemos as senhoras e os senhores. Divulgando os trabalhos da semana, nós temos, na sexta-feira, no horário das 19 às 20 horas, palestras doutrinárias versando sobre assuntos da moral espírita cristã. Exclusivamente atividade virtual, sexta-feira, não tem mais presencial. Nos domingos, no horário das 9h30 às 11h30, temos a evangelização infanto-juvenil e o ciclo de paz. E em paralelo, aqui no salão, das 10 às 11 horas, ocorre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa atividade é presencial e virtual. Nas terças-feiras, no horário das 17h15 às 18h15, temos o estudo do Livro dos Espíritos. Logo após, no horário das 18h45 às 19h20, temos o trabalho de preces e irradiações. Também esse aqui é presencial e virtual. Vamos fazer a nossa prece, pedindo que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, diretor espiritual responsável por este trabalho de preces e radiações, que venham estar conosco, serenando a nossa alma, nos tranquilizando, preparando, Senhor, para mais uma semana. Te agradecemos desde já, Senhor, por tudo que tem nos dado, pela fé, pela esperança, e te pedimos que abençoe a todos aqueles que estejam ligados a esse trabalho e aqueles que sofrem, que ainda não conseguiram chegar até você. E em teu nome, Jesus, em nome de toda a equipe espiritual, pedimos também, abençoe a nossa casa espírita, fortalecendo a todos nós, com muita fé, com muita esperança, e jamais desistindo desses trabalhos. E em teu nome, Senhor, damos por aberta a sessão de preces e radiações na noite de hoje. Que assim seja. Temos a nossa trabalhadora da casa, que é a Maria Helena, que vai fazer a nossa página evangélica com vocês. Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus e de Deus estejam nos nossos corações e na nossa mente. Nós vamos refletir hoje sobre a página evangélica do livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O título é Obra Individual, a mensagem é de número 178, e começa com uma citação de Tiago. Saiba que aqueles que fizer converter do erro o seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então está o Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 20. Esse versículo de Tiago nos lembra da importância de sermos agentes de transformação na vida daqueles que ainda estão atrasados nessa caminhada evolutiva, né? Então, no momento que nós compreendermos esses irmãos e nos propormos ajudar, nós estaremos tanto salvando, né, no momento que ele reconhecer dos seus erros, né, tiver esse arrependimento, estará tanto se convertendo, como também aquele que ajuda estará também
ajudando a si próprio nessa sua caminhada. E diante dessa passagem, o Emmanuel faz as seguintes considerações. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica estaciona e desanima. O missionário do bem que a surpreende encontra mais dificuldade para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta, a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Percebam a importância das nossas ações, das nossas vibrações, né? Então, as nossas vibrações, as nossas ações acabam abrangendo um grupo bem maior do que pensamos. E isto pode nos tornar muito mais comprometido com a nossa missão aqui. Porque nós que já temos alguma compreensão, podemos emitir com pensamentos, com palavras, com ações, atitudes para ajudar aqueles irmãos que ainda estão nessa caminhada, ainda estão atrasados, que ainda não perceberam. E isto vai nos trazendo luz. E na medida que nós vamos desenvolvendo esta luz, nós vamos iluminando também esses irmãos de caminhada. Então, essa nossa obra, ela é individual, mas ela carrega multidões. Portanto, nós temos que pensar muito bem em cada obra que nós temos, principalmente nós que trabalhamos na Casa Espírita, nós que temos um pouco mais de conhecimento, né? E todos aqueles que já estão nessa caminhada, que nós podemos ajudar, nós temos um comprometimento muito grande com os irmãos de caminhada. Então, continuando com as elucidações aqui de Emmanuel, diz assim: uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. O homem, quase retificado que a identifica, adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem, que a surpreende, nela se exalta em benefício do seu apostolado de luz. Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro, com teus atos que constituem lições vivas de amor edificante. Recorda-te de que, pela conversão verdadeira e substancial de um só Espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Então, percebemos que somos nós aqui no planeta, né? Claro que nós temos esta assessoria de espíritos iluminados, né? Temos o nosso Mestre Jesus, o nosso Criador, todos a nosso favor dessas obras do bem.
mas também não temos aqueles espíritos que também precisam da nossa luz. E quem sabe, né, quando nós emitimos boas vibrações, nós atenderemos também esses espíritos desencarnados que também estão à procura de luz. Então, vamos usar o nosso tempo para construir essa obra, que seja para arrastar multidões para a luz. Vamos ocupar o nosso tempo. Todo o nosso tempo é precioso, né? Nós podemos usar esse tempo sempre para o bem. Então, a vida está sempre nos dando oportunidades de aprender, oportunidades de servir. Não tem nenhum dia sequer que nós deixamos passar sem poder ser útil para alguém, sem fazer alguém feliz, sem ajudar, né? Então, são tantos, e o nosso exemplo vai influenciar outras pessoas. Talvez alguns esperem para ver, não saibam ainda como ajudar. Tem muita gente que diz, mas eu não tenho nada para ajudar, eu nem sei como ser útil, eu não tenho nada, a minha vida é quase sem sentido. Vamos dar sentido. Para aqueles que ainda não encontraram o sentido maior é começar, quem sabe olhando para o seu irmão, né? A empatia, hoje que tanto se fala de empatia, o respeito, a solidariedade, essa empatia é só se colocar no lugar do outro, quem sabe olhar com os olhos, tentar olhar com os olhos daquele outro, e nós vamos ver que sempre vai ter alguém próximo de nós que precisa desse olhar, né, de uma palavra, de um exemplo, porque não é só na casa espírita que nós vamos ser caridosos, que nós vamos ser benevolentes, que nós vamos ter estas virtudes. As nossas virtudes, elas são em todos os lugares. Se desenvolvemos virtudes, elas são para todos os lugares, no trabalho, na casa, em qualquer situação. Então, vamos aproveitar esse conhecimento que nós temos, né? Essa luz que nós estamos desenvolvendo, esse trabalho tão lindo, essas obras de Chico Xavier, porque pela leitura também nós vamos fortalecendo em nós todas as convicções de que nós estamos aqui com um propósito. Aliás, o propósito do ser humano é ser humano, e ser humano é desenvolver todas essas potencialidades que nós temos dentro de nós, e que é essas potencialidades que vão nos aproximar cada vez mais desse mundo espiritual tão divino, dessa luz que nós recebemos, que é essa conexão com o nosso Mestre, com Jesus, com Deus. Então, vamos começar, né? Começar, porque depois que nós começamos, nós não paramos mais. E vamos encontrar cada vez mais vontade de seguir essa caminhada e seguir para ajudar a muitos companheiros a também seguirem. Então, que Deus ilumine as nossas ações, as nossas obras. Elas são individuais, mas elas carregam multidões, né? Então, elas se tornam coletivas. E as nossas vibrações de amor, isso nós podemos estar sempre emitindo para aqueles que estão em sofrimento, que estão enfermos, para aqueles que ainda precisam dessas nossas palavras de apoio. E essa casa espírita, ela acolhe tanto, né? E nós, trabalhadores, cada vez sentimos que precisamos sempre estar divulgando essa doutrina para que mais pessoas possam usufruir, né, desfrutar desses recursos maravilhosos que nós temos para oferecer aqui. Então, que Deus
esteja conosco e nos iluminando sempre. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos, encarnados e desencarnados presentes, a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para assim delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprir mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e eternecida. Desejamos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles, que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos com um acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas,
Conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que suas almas atribuladas voltem a sentir o lentivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, nesse instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas um espelho, onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e muitas vezes situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes
atai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permite que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização, se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz.
que as diversas religiões sobre as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos. Tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro. Oriente. E assim, prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem, que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como a das agrestas estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo como uma bênção a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são a todo instante percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes a serviço do materialismo pagão tem, entretanto,
impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinda. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos, amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite, em nome de Deus, Cristo e caridade.